agradecer imensamente a Natasha pela disponibilidade dela, né? Quando eu lancei essa enquete lá no Instagram para o pessoal, né? O tema BIM foi disparado, um dos que o pessoal mais falou a respeito, né? E fico muito feliz de ter a sorte de poder trazer a Natasha, porque ela trabalhou isso tanto na pós-graduação dela, como no dia a dia de trabalho dela, né, profissional. Ela tem já uma larga experiência nesse assunto. E a ideia é a gente conversar a respeito disso, né, ao longo desse tempo de live, incentivar a participação de todo mundo, né, e a gente então vai fazendo essa conversa. Espero que a gente não tenha nenhum problema técnico, né, por ser essa primeira experiência, né? Sou cobaia. Vai ser a minha cobaia, né, para essa primeira experiência. Então, obrigado, Natasha, antecipadamente, e fica à vontade, então, de repente, para fazer uma introdução aí, ou se já quiser colocar a apresentação, fica bem à vontade, porque a ideia é essa, a gente conversar a respeito do tema, né? Então tá. Então, obrigada pelo convite, primeiramente. Fiquei bem feliz. E porque o assunto é minha vida hoje, né? O mundo BIM. Então, estou bem feliz pelo convite. E vou tentar compartilhar um pouco com vocês a minha vivência prática, um pouco teórica, do que eu venho feito nesses últimos tempos. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqui, dá para ver? Tá dando para ver? Deixa eu ver aqui. Sim. Bem. Sim. Uhum. Sim? Tá, então o assunto de hoje então é a gente falar um pouco de BIM na prática, desde a execução dos projetos e também durante a execução das identificações também. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Como o BIM na prática pode colaborar para a gente ter uma gestão melhor e conseguir enxergar principalmente os problemas antes deles acontecerem. Então, só me apresentando, então, eu sou engenheira civil formada pela PUC. Durante a graduação, eu fiz uma graduação sanduíche na França. Depois, eu fiz um MBA em gestão de projetos pela FGV. E eu defendi, então, o meu mestrado pela URGS, pelo NORI, agora em janeiro de 2020. E eu sou também gestora, então, no setor de planejamento e orçamentos e BIM na Encorp Engenharia e Construções. E também sou prof da pós-graduação BIM do IPOG e da PUC. Eu tenho um Instagram profissional, que eu gosto de compartilhar bastante sobre o assunto. Então, se alguém tem interesse, segue lá, na atividade BIM. E durante a minha vida de engenheira, eu já tive diversas experiências em diversos ramos da construção civil. Então, eu já pude trabalhar com pontes e viadutos, com ramo industrial, com ramo comercial, fazendo shoppings. E atualmente, então, estou no ramo residencial, trabalhando com edificações Minha Casa Minha Vida. Então, essa experiência profissional, sempre trabalhando com a parte de gestão de tempo e custo, me trouxe bastante visão de como cada setor cada setor funciona de diferentes maneiras. Então, trabalhar um pouquinho em cada setor da construção civil me abriu bastante a mente para entender como que o BIM ajuda em cada setor. Mesmo aplicando só no residencial por enquanto, foi muito bom toda essa minha trajetória para entender, né, como aplicar isso em outros segmentos também. Vou passar aqui. Então, aqui é só uma propaganda do meu Instagram. Então, é sempre legal se durante a apresentação, se estiverem curtindo, se quiserem compartilhar lá no Instagram, nos marcar, é sempre bom também para divulgar o nosso trabalho. Então, aqui, para iniciar, eu trouxe diversas notícias que já saiu, né? Que BIM já não é mais novidade, né? Que já se tornou um decreto, já é uma obrigação, né, na construção civil a partir do ano que vem, com vários estágios. Então, já não é mais uma novidade. Então, já temos muitas exigências sobre o seu uso. Isso mostra, então, que cada vez mais o mundo está mudando, a inovação, a tecnologia, a internet das coisas, a indústria 4.0, está aí para mudar a forma de como a gente vem trabalhando. E isso não é diferente também aqui no Brasil. Então, eu sempre gosto de falar que quem ainda não começou, ainda não pensou em mudar, provavelmente em 2 anos ou até menos, acho que agora esse prazo até reduziu, vai estar arrependido, porque as coisas estão mudando muito rápido, a tecnologia está aí e as mudanças precisam acontecer. E aí eu trouxe essa imagem para a gente refletir até quando a gente vai construir desse jeito. Será que para a gente construir desse jeito a gente precisa de BIM? A gente precisa inovar em tecnologia
de projetos, inovar em tecnologia só de concepção e não pensar na inovação tecnológica de construção. Então, eu trouxe também um videozinho da China, que é um exemplo de construção de 2011, que é um exemplo, então, de tecnologia aplicada, de projeto bem compatibilizado, de construção industrial e, principalmente, de aplicação de planejamento. Bom, esses vídeos da China não é um bom exemplo, né, no momento atual que a gente está vivenciando, mas eles são um exemplo de tecnologia para a gente. Eles realmente sabem fazer obras rápidas e sabem usar a tecnologia e o planejamento, principalmente, a favor, né, de fazer coisas rápidas e bem feitas. Então, eu trouxe esse videozinho só para a gente pensar. E aí, a minha pergunta para vocês é uma reflexão, se vocês acham que o BIM, né, que toda essa mudança de processos vai nos ajudar a melhorar o nosso processo construtivo. E aí, toda vez que a gente olha o BIM, a gente pensa nessa construção industrial, nas coisas rápidas, a gente tem esse olhar, né? Então, eu gosto muito de fazer essa brincadeira, de que é exatamente esse olhar que a gente tem com o primeiro contato, ou quando a gente vê uma solução dessas, ou quando a gente vê realmente engenharia, né? Então, a gente fica, nossa, isso é realmente impressionante. Então, eu gosto de trazer essa imagem só para brincar um pouquinho. Então, trazer um pouco para a gente introduzir uma definição, então, do que é BIM. Então, o BIM é a sigla de Building Information Modeling, que seria um modelo ou modelagem da informação da construção, mas, principalmente, BIM é informação. Então, o mais importante do BIM é a letra I, então, que vem da palavra informação, né? Eu gosto também de fazer a brincadeira que não é o Mr. Bean, né? É o BIM. Então, o BIM, ele é então, considerado uma mudança tecnológica e processual emergente, então, dentro do setor da indústria da construção. Existem diversos autores, diversas pesquisas e diversas definições. Então, eu trouxe as que eu gosto mais aqui para vocês. Então, ele pode ser definido, então, como um conjunto interativo de políticas, processos e tecnologias que geram uma metodologia para gerenciar informações essenciais do projeto e do empreendimento por meio de um formato digital. Essa definição é de Zucker, eu gosto bastante dela, mas eu sempre gosto de falar que eu considero 3 pilares do BIM: as pessoas, os processos e as políticas. Eu entendo que a tecnologia está intrínseca ao processo. A gente não consegue hoje ter um processo BIM, um processo tecnológico, um processo de informação sem ter a tecnologia. Então, eu considero que os principais pilares do BIM são as pessoas, são os processos e são as políticas. Sem tecnologia, BIM não existe, mas BIM não é só tecnologia. Então, eu gosto de dizer que a base do BIM seria a tecnologia. Então, ele é composto por objetos paramétricos inteligentes durante todo o ciclo de vida da edificação. E ele é qualificado com o potencial de atuar como uma plataforma central, auxiliando a sincronização, visualização, integração e harmonizamento de diferentes tipos de informação, tais como os dados geométricos, semânticos e tipológicos. Aí aqui eu trago um exemplo, que como a gente fazia projeto antes, então a gente desenhava lá em 2D um objeto fixo, e quando a gente começa a trabalhar com o BIM, então esse objeto vira dados, vira informação. Então a gente acaba tendo informações paramétricas, ou seja, a gente tem objetos inteligentes que se moldam, então, dentro dos sistemas construtivos. Se uma janela muda, automaticamente o vão da janela muda, então as coisas se tornam muito mais inteligentes e paramétricas. E daí a gente está falando de dados geométricos, dados de especificações técnicas, de informações paramétricas, que seria a questão de dimensões, e as representações também nos projetos. Então a gente começa a gente passa de um negócio fixo, que a gente trabalhava antigamente, para algo mais inteligente, que é composto de muitas informações. E aí o BIM também facilita a interoperabilidade e a troca de informações com as demais aplicações e softwares relacionados. E aí aqui é importante salientar, então, que o BIM ele vai estar sempre evoluindo. A gente tem as definições básicas e teóricas e consagradas de BIM, mas a cada novo estudo que vai surgindo, o BIM vai mudando o seu conceito e a sua aplicação. Então, BIM não é uma coisa fixa. BIM é informação e a cada novo estudo vão se trazendo mais definições e conceitos para aumentar, então, nosso conhecimento sobre esse assunto. E aí eu sempre ouço essa frase, acho que vocês já ouviram bastante também, que a minha obra está em BIM. E aí, o que a gente pensa? A minha obra está em BIM. Adoram falar isso, eu sempre escuto muito essa frase. Aí eu sempre me pergunto, mas o que a minha obra está em BIM, né? E aí eu fico sempre perguntando, o que ele quer me dizer com isso? Né? Minha obra está em BIM.
E aí vale a pena lembrar que BIM não é somente Revit, porque muitas pessoas dizem a minha obra está em BIM. Não, a tua obra foi modelada em formato 3D no Revit. Então, ela é uma maneira coloquial de falar minha obra está em BIM, mas BIM é uma coisa muito ampla, como eu trouxe para vocês diversos conceitos. Então, a gente não pode... Natasha, aproveitando essa tua deixa, assim, e até para incentivar talvez um pouco mais ali a interação do pessoal, esse talvez seja um dos grandes erros, né, de quem começa a trabalhar, pensar que o BIM é o software, né? O BIM é o ferramental ali básico que a gente tem de modelagem. Na realidade, ele é bem mais amplo, bem mais complexo que isso. Ele é o entendimento, né, é a forma de fazer que é diferente, né? Exato. E claro, tudo começa com um modelo 3D. Sem um modelo 3D, né, ele é a base inicial, mas a minha obra está em BIM é algo muito amplo, então a gente não pode simplesmente dizer a minha obra está em BIM. Se eu quero dizer que eu fiz os meus projetos em Revit, a minha obra foi modelada 3D em Revit, né? Não que ela esteja em BIM. Então eu não gosto muito dessa mania de falar minha obra está em BIM. Nossa, BIM é muita coisa, a tua obra está em BIM, qual vai ser o uso desse BIM? Então não é simplesmente dizer minha obra está em BIM, a gente tem que entender todos os conceitos e aplicações para começar a falar de forma clara, né, do que a gente está utilizando. Então, eu sempre gosto de dizer que BIM não é somente isso. Se a gente for pensar no ciclo de vida, então, do empreendimento, o BIM é aplicado em todo o ciclo de vida. Então, começa lá na concepção, né, pensando no modelo conceitual, aí depois a gente verifica as viabilidades, faz os projetos, se for por licitação, né, ou contratação, se contrata esse projeto, se constrói, aí depois tem toda a questão de operação e manutenção. Então, o BIM ele é aplicado em todos esses processos, em todo esse ciclo de vida. Então, claro, vai começar lá no 3D, no Revit, fazendo um projeto, mas não só no Revit, né, em qualquer software de concepção. Mas é importante salientar que minha obra está em BIM. Para minha obra estar em BIM, ela tem que estar lá na construção em BIM, né, com modelos de construção para o canteiro, com planejamento, com orçamento, não somente o projeto. Então, acho que é importante a gente começar a pensar nos seus usos, nas suas aplicações e começar a falar certinho onde é que eu estou utilizando, então, quais usos e quais ferramentas eu estou utilizando para conseguir conceituar melhor. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco, durante essa palestra, durante essa conversa, sobre os modelos, então, mais de planejamento e orçamentos, que é a área que eu atuo, que é a área que eu estudei, né, no mestrado, e é um pouquinho do conhecimento, então, que eu vou trazer para vocês. Então, essa imagem até está lá no Instagram do Nori, do PPGCI, que foi feito pela equipe do Jack. Eu acho que está tendo... não, eu corrigi aqui. Uhum. Ah, tá. Então, aqui eu trago alguns usos do BIM, né, durante a construção. Então, a gente utiliza o BIM para fazer compatibilização, um modelo virtual para a gente conseguir visualizar os erros antes, a questão de modelo de logística para a gente enxergar, né, ser um apoio na questão de operação, planejamento e controle da produção, a questão dos custos para a gente conseguir extrair quantitativos ágeis e mitigar alguns erros, né, e aumentar nossa precisão de custos, para auxiliar na nossa industrialização, para a gente conseguir construir, quem sabe um dia como a China, né, de forma modular e trabalhar mais na fábrica do que no canteiro. A questão de planejamento, então, para a gente conseguir simular construções e verificar as melhores formas de construir, verificar fluxo de trabalho, verificar equipes. A questão de design colaborativo, de todos os projetos estarem trabalhando juntos, né, de forma em paralelo e de forma colaborativa entre eles. E a questão de gestão de requisitos para a gente entender e fazer até um checklist de verificação se o nosso projeto está de acordo com as necessidades do cliente. E verificar essas regras, então. E aí, hoje a gente vai falar mais existem as dimensões do BIM. Eu não gosto muito desse conceito de dimensões, mas ele é bem difundido e eu acho que até se tornar um pouco mais natural e um pouco mais prático mesmo, essas dimensões vão existir. Mas eu não acho certo a gente falar BIM 8D, 9D, 10D. Eu acho que o limite vai até o 7D, que é a operação. Eu até acho o 6D um pouco exagerado, a questão de sustentabilidade. Então, eu gosto de dizer que existe o BIM para a questão de fazer a concepção, para fazer o planejamento, que seria o 4D, o 5D de custos, aí tem esse 6D de sustentabilidade e o 7D de operação. Para mim, se limita aí, os demais Ds que existem, todos estão encaixados em algum outros D que já foram ditos. Por exemplo, muitas pessoas gostam de dizer BIM 10D, que seria relacionada ao Lean. Na minha opinião, o Lean tem que estar em todos os Ds, desde a concepção
até durante o planejamento, durante a estimativa, eu não consigo ver Lean como um D isolado. Então, eu não gosto muito dessas definições de D, mas eu acabo utilizando porque ela é consagrada, é difundida, mas eu não sou muito a favor de passar do 7D. Na minha opinião, os outros Ds estão todos juntos nos mesmos usos que já estão colocados aí. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns usos e benefícios, então, do BIM, pensando bem na prática, né? Então, acho que o primeiro uso seria a questão de visualização. A gente passa de um projeto 2D, a gente começa a enxergar esse projeto 2D em terceiras dimensões, a gente começa a fazer cortes em terceiras dimensões, a gente consegue visualizar e melhorar muito a nossa comunicação e entendimento dos projetos. Acho que esse é um primeiro uso, primeiro benefício, então do BIM. Um segundo uso seria a questão de ter trocas de informações mais eficientes. Eu coloco essa pessoa me representando ali no meio, porque até trouxe os projetos da Incorp, que é a consultora que eu trabalho. Que quando eu fazia o orçamento antes, sem ter os meus modelos 3D, eu era obrigada a abrir esse mundaréu de plantas. Então, às vezes, tinha, sei lá, quem trabalha no canteiro, quem já trabalhou com obra, sabe a quantidade de plantas que existe. Então, imagina um engenheiro orçamentista lá entender todo o escopo do projeto para gerar um orçamento. Então, ele é obrigado a abrir milhões de projetos e realmente confiar, né? Se as informações de todos os projetos estão compatibilizadas, estão coerentes. E aí o BIM, ele vem nos ajudar, então, a ter essa troca de informações mais eficientes e entender, então, melhor o nosso escopo. Porque todas essas plantas vão estar vinculadas em um único arquivo, ou em mais de um arquivo, mas vai ser muito mais fácil a gente criar modelos federados e a gente conseguir enxergar toda essa informação, então, numa plataforma integrada de informações. Uhum. Então, a gente começa com uma troca de informações mais eficientes, que antes, né, quando a gente trabalhava com a parte 2D, era um caos de informações. Eu acho que isso aqui ainda existe bastante, né? A gente tem que melhorar bastante a nossa cultura e nosso processo de projetos. Mas, com certeza, já está bem melhor utilizando o BIM. Mas a ideia é a gente passar desse caos de informação para informações compartilhadas, onde a gente tenha a comunicação mais eficiente e que a gente trabalhe, então, com um modelo compartilhado, que seria um modelo único que vai guiando, então, as demais disciplinas. Uhum. Deixa eu aproveitar... E aí, aqui também... Uhum. Aproveitar, Natasha, então, assim, que o pessoal está participando ali, né? O professor Lucas fez uma pergunta, mas ele, como a pergunta dele, como ele mesmo disse que é mais complexa, vai deixar mais para o final. Vamos, então, deixar ali para mais adiante, porque é uma pergunta bem ampla. Eu vou fazer a pergunta que o David, o nosso aluno de doutorado, lá do NORI, da URGS, está fazendo. A consideração dele, ele colocou que talvez por uma questão comercial, os softwares trabalham muito a etapa de projeto, como sendo, entre aspas, um projeto BIM. Mas para quem é fora da área, outros conceitos não são muito conhecidos, né? Então, acho que bora um pouquinho com aquilo que tu disseste, né? Assim, das pessoas pensarem que o BIM é só a questão do projeto, quando ele, na realidade, é muito mais do que isso, né? Sim, é bem... É questão de mudar... talvez a gente tenha que extinguir a palavra BIM, né? Porque a gente... todo mundo fala, eu faço BIM, é melhor a gente entender melhor o que é o BIM, o que, né? Uhum. Se é só o projeto, se tu utiliza as informações para quê. Então, acho que tem toda uma questão de evolução ainda que tem que acontecer em todo o setor, uhum, para a gente começar a entender melhores as coisas. Uhum. Mas aqui, esse exemplo de modelo compartilhado é um exemplo, por exemplo, de utilizar a plataforma do BIM 360. Tu acaba tendo informações compartilhadas entre todas as pessoas e tu não usa mais e-mail. Então, não tem mais aquele caos de informação de saber onde está aquela restrição de projeto, aquela correção de projeto que eu mandei. Então, tu acaba trabalhando numa plataforma única, com todos os projetistas integrados, tu dizendo os problemas, marcando no projeto, verificando se aquele problema já foi resolvido. Então, a ideia é a gente ter uma comunicação mais eficiente num único lugar, numa plataforma mais integrada, né, com todas as pessoas juntas. Uhum. Deixa eu aproveitar, então, a pausa e também fazer uma nova pergunta, né? O engenheiro Gustavo Pibernati, né? Foi meu colega de faculdade, fico muito feliz de ver ele aqui acompanhando também, engenheiro de várias grandes empresas aqui de Porto Alegre. Ele colocou as necessidades de informações para orçamento, planejamento e compatibilização são diferentes. E aí a pergunta, né? Tem sido viável usar um modelo único para isso ou é necessário modelos diferentes para usos diferentes?
Depende da complexidade da obra, né? Lá na Encorp, como a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, nossos projetos são teoricamente simples, não são complexos. Então, a gente trabalha com um único modelo que atende tudo. Até porque o software que eu vou trazer para vocês, para mostrar para vocês, que é o software que a gente utiliza lá para orçamento e planejamento, que é o Vico, ele também utiliza o mesmo modelo para custos e tempo. Mas vai depender muito de cada caso, não tem uma resposta universal para isso. Talvez uma obra muito complexa não vai utilizar o mesmo modelo. Então, às vezes, para fazer, se tu vai utilizar só para planejamento, vai usar só no NAPES, talvez não precise de um modelo muito detalhado para fazer um planejamento. Mas para extrair quantitativos e fazer a compatibilização, sim. Então, vai depender muito dos objetivos de cada construtora. Então, não tem como dizer, ter uma resposta única para isso. Não sei se eu respondi bem. Não, perfeito, ótimo. Tá? Então, outro uso, então, seria a questão de confiabilidade das informações e, principalmente, ter um controle das modificações dos projetos. Então, aqui eu trouxe um exemplo onde a gente tem um modelo 3D. Esse modelo 3D automaticamente vira o corte desse projeto, que vira planta baixa. Então, a gente acaba confiando nas informações. Isto é, tu tem certeza que quando tu vai modificar um projeto, automaticamente vai mudar em todas as plantas, em todos os outros documentos. Então, isso é uma das vantagens, dos benefícios de utilizar, então, os modelos 3D para elaborar a documentação. Outra vantagem é a questão do controle visual, então, das modificações do projeto. Com tecnologia, né, por exemplo, o BIM 360, a gente consegue fazer comparativos de um modelo com o outro e o software nos indicar o que é novo, o que foi modificado, o que foi deletado, e de uma forma visual tu consegue rapidamente entender as mudanças e também entender qual que é o impacto dessas mudanças, tanto no teu custo como no teu tempo, né, na questão de prazo da tua obra. Então, ele veio, o BIM, tendo um processo bem ajustado, controlado e arrumado, ele vai nos ajudar, então, a ter esses controles, né, essas modificações de projetos de forma rápida e automática. A questão de compatibilização e interferências, né, a gente visualizar quando os elementos construtivos estão se colidindo. Então, aqui um exemplo básico, né, que é quando uma instalação está colidindo com uma estrutura. A questão de analisar a construtibilidade, então, dos empreendimentos, é realmente entender se a forma que eu planejei ou a forma que foi construído é possível de ser executado, né? Então, às vezes, tem algo que foi construído, foi projetado, e a gente consegue se questionar, tá, como essa peça vai chegar naquele lugar? Então, com elementos 3D, a gente começa a entender e pensar, né, o que tem que vir antes, o que tem que vir depois, e fazer planejamentos mais corretos e mais possíveis de serem realizados sem que haja muito retrabalho. Eu gosto muito sempre, quando eu vejo essas imagens mais industrial, eu me lembro muito de um exemplo, quando eu trabalhei na Matec, que a gente tinha que fazer, eu fiz uma indústria P&G, e essa indústria P&G tinha um pipe rack, que é por onde passava toda a tubulação, e esse pipe rack fazia parte do escopo da estrutura metálica. Só que entre a estrutura vertical e o pipe rack tinha um gesso de incêndio, que ia até o teto. Se não me engano, o pipe rack tinha uns 3 metros de altura, era bem grande, tipo, era maior que uma pessoa. E aí, se a gente tivesse trabalhado com esses recursos na época, a gente conseguiria enxergar ou até entender de uma forma mais fácil que aquele gesso deveria ter sido feito, executado antes da montagem do pipe rack, que seria muito mais fácil de ter feito, né? Então, exemplos como esses, que analisar os elementos construtivos e conseguir enxergar construir, né, 3D antes da obra, a gente consegue enxergar esses problemas de construção. Aposto que deve ter alguém que viu e escutou esse exemplo e pensou em algum exemplo também da vida, porque isso acontece muito na engenharia, de ter bastante retrabalho, de já montou alguma coisa, tem que desmontar para construir uma coisa que tu tinha esquecido. Então, eu já vivenciei bastante isso. Então, é um exemplo, né, que com a ajuda do BIM, a gente consegue evitar retrabalhos e fazer essa análise de construtibilidade. A questão aqui também é o exemplo da Encorp, da gente conseguir fazer uns projetos melhores, mais econômicos, né? Estudando as implantações, verificando os níveis, utilizando drones para aumentar a nossa precisão das curvas de níveis. Então, aqui eu trouxe um exemplo da nossa obra do Passeio Città, onde a gente conseguiu reduzir, se não me engano, em 30% os custos de muros, só de mudando a distância entre as cotas e distância de torre para divisa, fazendo taludes. Então, é pensar na obra antes, no projeto antes, com os recursos de tecnologia.
A questão de simulações construtivas, que seria verificar o cronograma da obra e, através de recursos visuais, fazer o comparativo, então, de planejado e executado. Esse aqui também é um exemplo da Encorp. Esse aqui eu trouxe um exemplo do trabalho da Saidelis, que é lá do Nori, que ela fez um estudo de logística, então a gente consegue fazer toda a questão de verificar estoque, verificar trabalho em progresso, com o uso da tecnologia também. A questão de extrair quantitativos, que eu acho que isso aqui é o sonho de qualquer engenheiro orçamentista, né? Nunca mais precisar fazer quantitativo à mão. Então, além de garantir a precisão dos quantitativos, a promessa é se tornar um processo mais automatizado. Só que eu sempre gosto de falar que não existe botão mágico. Não é simplesmente apertar um botão mágico, os quantitativos vão sair. As coisas precisam estar muito bem organizadas, padronizadas, e tem que ter um processo por trás que garanta que esses quantitativos sejam feitos de forma automática. Então, é bem difícil que eles saiam de forma automática, tem bastante esforço por trás. Tem que fazer bastante fórmula, às vezes, e as famílias, quando for modelar, elas são muito importantes, os parâmetros, então, de cada família. Então, aqui tem um exemplo do Vico, que é como o Vico extrai os quantitativos, e um exemplo, então, da 5 Engenharia, que está no livro do CEBIC, que a 5 Engenharia ela é também uma pioneira no uso do BIM no Brasil, através do uso do software do Solibri, que é um dos softwares também muito bons para extrair quantitativos. Eu acho que essas questões de software, né, é legal tu ter colocado esse ponto, porque, na realidade, qualquer serviço de engenharia ou qualquer demanda que a gente tem como profissional, a gente tem uma tendência, às vezes, de achar que o software vai fazer o trabalho pela gente, né? Mas, na realidade, ele faz o trabalho braçal, né? Pesado, mas o trabalho intelectual continua sendo nosso, né? Assim, eu gosto de fazer aquela comparação com o projetista estrutural, né? O software de projeto estrutural, ele vai te dar lá todas as respostas, mas tu saber interpretar as respostas e quais são as intervenções que tu tem que fazer na solução proposta exige uma capacidade intelectual que é do engenheiro, do projetista, né? Sim. E ele vai te dar a questão de extrair quantitativos, mas toda a complexidade, toda a análise de terreno, toda a questão que existe por trás da construção, o software não vai conseguir te passar. Então, o papel do orçamentista por trás disso ainda é fundamental, né? A gente não vai conseguir eliminar a profissão orçamentista de uma construtora tão cedo, na minha opinião, né? Claro, não, e até assim, isso abre até talvez o flanco para agora a gente fazer a pergunta do professor Lucas, lá de Avaré, né? Que agradeço também que está nos assistindo. O professor Lucas também tem trabalhado com o BIM, tem sido um expoente lá na região, nessa área. E ele perguntou, né, assim, uma pergunta para reflexão nossa mesmo ali, ó. Diante do decreto cujo objetivo visa que futuras licitações públicas sejam planejadas em sistema BIM, me preocupa muito saber que existem poucos profissionais gabaritados para dizer quem está apto ou não para exercer tal função. Aí ele pergunta para ti, Natasha, qual a tua opinião de como isso vai ocorrer em 2021, principalmente no interior dos estados brasileiros, onde talvez exista realmente uma falta de profissionais que entendam a respeito, né, desse tema em específico. É que, pelo que eu entendi, o decreto, ele começa exigindo que primeiro os projetos sejam entregues em modelo virtual 3D, né? Mas eu não sei, a minha preocupação em relação a tudo isso é como o governo, né, os órgãos vão verificar se o modelo tem qualidade, né? Porque modelar 3D é muito fácil, você vai lá e modela, o problema é tu modelar para que tu quer usar. Então, a minha preocupação mais nisso é como o governo vai fiscalizar as entregas desses modelos. E eu acho que o pessoal do interior, assim, que eu acho que isso é uma exigência federal, por enquanto, né? Então, seriam mais para licitações federais, não entrou ainda, acho que estadual e municipal. Mas é toda uma questão de uma cadeia inteira se qualificar, né, para o sistema mudar. É a mesma coisa. Trancou um pouquinho a transmissão dela agora. Não sei se foi só para mim ou para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Voltou. O principal problema é fiscalizar a qualidade dos modelos.
porque a gente recebe cada modelo que não serve para nada, porque a ideia de ter um modelo virtual é extrair informações. Se é um modelo só para representar 3D, faz um SketchUp. Não precisa ser um software, né? Então a gente tem que pensar para que utilizar as informações. Então a gente tem que ir além do 3D, além da visualização. Que eu acho que a minha preocupação em relação a esse uso é como que vai utilizar, né, toda essa informação para isso. Uhum. Não sei se eu respondi bem a pergunta dele, mas eu não tenho, tipo, uma opinião em relação ao interior, assim. A minha preocupação é mais como fiscalizar a entrega desse produto. Eu concordo contigo, porque eu acho que dentro dessa grande cadeia que vai se formar, a gente tem que se preocupar justamente com isso, né? Assim, como que os órgãos públicos, que são os entes fiscalizatórios, vão averiguar isso e, principalmente, acho que o ponto-chave, com que qualidade esses projetos vão estar sendo entregues, né? Sim. Eu acho que o ponto principal é esse, é cobrar desde o início certo, para que na segunda fase, eles vão iniciar a cobrar o planejamento e o orçamento, os modelos já estejam maduros o suficientes para isso. Então, acho que é importante a fiscalização desde o início de modelos de qualidade, ter profissionais com qualidade para fiscalizar esses modelos, né? Para que seja criada uma cultura de entrega de projetos com as informações desejadas para a próxima fase, né? Que daí seria entrar o orçamento e o planejamento. Uhum, perfeito. Aí outro uso, né, e benefícios do BIM seria, então, utilizar também para elaboração de planejamentos de médio e curto prazo. E aí aqui eu trouxe um exemplo do VisiLean, que é um software, né, que utiliza conceitos Lean de Last Planner também, para fazer a parte de planejamento, que seria um outro exemplo. Aqui também seria a parte de controlar o escopo por empreiteiros também, e medições, e verificar toda a questão de execução da obra. Eu gosto muito desse exemplo aqui da Camargo Correia, que eles levaram o BIM para a obra, né? Então, além de todos aqueles outros usos que eu já citei, eles também utilizam os modelos 3D vinculado à questão de qualidade. Então, eles têm toda a questão de listas de verificação vinculados ao modelo. Então, a questão de... Cada consultora tem um nome, né? Mas é a questão de pegar a lista de verificação de qualidade e verificar se a construção foi feita de acordo com as especificações, né, de cada consultora. Então, eles têm isso vinculado ao modelo usando tablets. Então, é mais um exemplo, né, de uso do BIM no canteiro de obras com uso de digitalização. E acho que, principalmente, também um dos principais vantagens e benefícios e usos, né, do BIM é a gente conseguir fazer obras mais complexas e cada vez mais utilizar a industrialização, né, construir mais na fábrica do que no canteiro, como aquele videozinho da China que eu trouxe no início. Aí aqui outros exemplos, né, que seria a questão de maximizar o aproveitamento de materiais, né, como o exemplo desse corte de chapas, usar o modelo 3D na fabricação, né, utilizando código de barras para rastrear estoque e assim por diante. E também a questão de controle de peças de pré-moldadas, né, se já foi entregue, já foi fabricado, se está em fabricação. Então, a gente começa a visualizar e ter um controle visual muito mais amplo, né, do que a gente tem hoje. Também a combinação de tecnologias, né? Aqui o exemplo de verificação do prumo da fachada. Então, através do laser scanning, escanear a tua fachada e, através da tecnologia, verificar a qualidade, né, do prumo, que seria um outro exemplo aplicado. A questão de utilizar, então, a estação total, vinculado aos modelos BIM para alocação de dutos de ar-condicionado. E o drone, que foi um exemplo que eu já trouxe para vocês, para fazer a questão também de rastreamento de execução de obra, rastreamento de curvas de níveis. Então, é a combinação de tecnologias para também facilitar a nossa gestão da informação. Só que eu gosto muito dessa imagem também, que a gente chegar no nível avançado, né, vai depender do nível de maturidade de cada empresa. Não adianta uma empresa que não tem nenhum processo de planejamento, nenhum processo de projeto, nenhum processo de orçamento já definido, querer sair, não, agora eu vou implementar BIM na minha empresa. Acho que tem que começar lá na base. Não adianta a gente querer implementar BIM se a base ainda não está correta, se já não tem a cultura de procedimento. Então, primeiro tem que se criar uma cultura de procedimento, organizar toda a empresa para ser um passo por vez, né, um de cada vez, para ir aumentando os usos e os benefícios, né, do BIM.
Eu acho que o que a gente está vivenciando com o BIM, nesse aspecto, Natasha, é bem o que se vivenciou nas empresas, acho, construtoras, lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente trabalhava muito com certificação ISO, né, e as pessoas achavam que, eu vou fazer a minha empresa ter ISO, né? Só que ter ISO é uma coisa relativamente fácil, né? O problema era tu ter a cultura da qualidade, de fato, implementada na empresa, né? E talvez o grande desafio de trabalhar com esse tipo de modelagem, com esse tipo de modelagem de informação e de ferramentas que a gente tem disponíveis, seja essa, né? A gente criar uma cultura que esteja dentro da empresa, né? De fato. Isso. E é importante, então, para dar certo, que a empresa já tem que ter a cultura de processo, a cultura de qualidade, né? A cultura de realmente ter coisas padronizadas, né? Então, se não tiver, tem o buraco é mais embaixo, né? Tem que primeiro organizar tudo, para daí tudo crescer junto, né? Com a implementação de BIM. Nesse slide, eu quis trazer alguns exemplos de softwares, então, que a gente chama de concepção, análise e softwares auxiliares. Então, softwares de concepção são aqueles que a gente desenha, né? Que a gente faz a modelagem 3D, como exemplo, o Allplan, o Tekla, o Revit, o TQS, o ArchiCAD. Eu trouxe o exemplo do SketchUp aqui, porque como eu vou falar do Vico e o SketchUp é do mesmo fornecedor do Vico, o Vico consegue entender ele como as informações, transformar a geometria 3D dele em informações. Mas só por isso eu conceituo ele como sendo um software BIM. Mas só por causa que ele tem essa interoperabilidade com o Vico. E disso, quando a gente fala de softwares de análise, então são softwares onde a gente já consegue elaborar o nosso 4D e 5D, extrair informações para a gestão. Então seria o Vico, o Navis, o Syncro, o Visilinho, o Solibri. E softwares auxiliares, então, que seria o Project, o Primavera, o SAP, o Cienge, o Excel, o Axis, que seriam softwares que a gente já utiliza, mas que de alguma forma a gente utiliza ainda informações, ou a gente trabalha as informações nesses softwares, ou a gente extrai alguma informação, por exemplo, do Cienge, para conversar com esse software de análise para fazer toda a gestão de informação durante a construção. Nesse sentido, Natasha, vamos aproveitar mais uma pergunta do engenheiro Gustavo Pibernat. Ele está perguntando como é que está justamente a difusão do BIM aqui no Rio Grande do Sul, como é que tu vê a difusão entre empresas, e ele também pergunta, e eu acho que tu é perfeita para responder isso, porque tu teve na academia, né, fazendo mestrado nessa área e atua profissionalmente, ele pergunta como as universidades estão trabalhando com essa tecnologia de BIM também. Eu acho que o Rio Grande do Sul está com um movimento bem grande, tanto que no Sinuscom a gente tem um fórum BIM, então as empresas vêm se ajudando e vêm, de alguma forma, tentando difundir, né, entre as empresas o assunto, porque é um assunto da vez, vamos dizer assim. Eu acho que ainda existem poucas empresas com os processos bem definidos e bem alinhados e que utilizam o BIM do 3D ao 5D de forma redonda, vamos dizer assim. Acho que a maioria ainda está no 3D, que seria entender como tem que modelar, entregar os projetos em 3D. Às vezes o projeto já está elaborando os projetos em 3D, a consultora recebe, nem sabe como utilizar esses modelos. Então, eu acho que existem vários patamares. Existem empresas que já estão bem avançadas e existem empresas que não começou. Eu acho que, de uma maneira geral, na minha concepção, a maioria não começou, né? A maioria está tentando entender os conceitos e partindo para começar a contratar esses projetos em BIM. Talvez a pandemia tenha atrapalhado um pouco as coisas, né? Mas acho que o decreto veio aí para nos ajudar a chacoalhar as empresas a correr contra o tempo. Em relação às universidades, lá no NORI, no mestrado, eu comecei meu mestrado lá em 2012, né, que eu fui aluno especial, eu já iniciei o mestrado com uma disciplina de BIM. Eu tenho o exemplo do professor Formoso, né, que dá aula na URGS, que por mais que a URGS não tenha uma disciplina de BIM na graduação, ele sempre leva o assunto, né, para as disciplinas dele. Sempre, eu participei já de 3 aulas com ele, falando do assunto. Então, por mais que não exista a disciplina na grade, eu acho que já existe toda a preocupação e interesse dos professores por trás para estimular os alunos, incentivar os alunos a correr atrás, né? Porque quem sair da faculdade hoje sem saber nada de BIM não vai encontrar emprego.
É simples, é uma verdade que precisa ser dita. Então, acho que existe toda essa preocupação dos professores em mostrar para os alunos que existe. E também acho que existe bastante. Isso daí eu estou por fora em relação de como as universidades estão se organizando para ensinar BIM na graduação, mas eu sei que existem vários estudos e vários projetos que os professores têm se organizado, porque ninguém sabe a resposta ainda de como ensinar. Uhum. Então, eu sei que existe a preocupação de vários professores em levar já essa informação para os alunos e principalmente estimular eles a aprender, né? E fazer projetos e trabalhar já com modelagem, fazer planejamento, extrair quantitativos, mas não saberia dizer dentro da universidade mesmo, mas o que eu vejo, que eu já participei, foi isso. Deixa eu dar uma contribuição, já que eu estou dentro da universidade, né? Ali a Natasha falou bem que em nível de pós-graduação, realmente, o professor Formoso, né, que é meu colega lá no NORI, ele tem toda uma linha de pesquisa que tem trabalhado, né, com essa questão. Tem vários alunos, né, colegas da Natasha, tempo, né? Há muito tempo. Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos já, né? Então, é uma linha de pesquisa bem consolidada nesse sentido, né? E que tem produzido bastante material técnico, acadêmico. E na graduação, eu acho que, assim, a URGS está se organizando, assim como várias universidades, para ter consolidado a questão do BIM dentro da graduação, mas eu acho que a visão correta, né, que a gente está vendo ali ser feita na URGS é que não exista necessariamente uma disciplina específica de BIM, mas que entender, né, o que é o BIM e como que ele funciona e como é o ferramental que ele utiliza, vai ser feito de forma transversal através de diferentes disciplinas, né? Então, disciplinas onde o conhecimento de BIM é necessário vai ser ensinado, né? E tem a ideia de que o aluno comece a agregar conhecimento nessa área, que não necessariamente numa disciplina isolada, né? Mas sim dentro das capacidades que ele vai desenvolver, né? Como? Não pode ser tratado como isolado. Não pode ser tratado como isolado. Exato. Porque o BIM é informação, e a informação está em cada disciplina, não mudou, né? E entender como que os processos têm que ser feitos para usar aquela informação que já é passada na universidade, na vida real, depois na construção. Então, é mais uma questão de mudar as atividades, a forma, não muito o conteúdo, né? Porque o conteúdo não mudou. A informação é a mesma, só está sendo trabalhada e integrada usando um pouco de tecnologia. Mas lembrando aqui, né, tá aqui já há um tempão esses memes, se vocês olharem, que BIM não é software, então ele faz parte, mas a gente não pode pensar que é somente isso. Eu gosto bastante de levar esses slides quando eu dou aula na graduação, acho divertido. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, que seria o centro, eu gosto muito dessa fórmula.